Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Call de Danilo. Eu sou o Danilo, de dia 20 de janeiro de 2025, e ontem eu fui para Eldorado, em São Paulo, para conhecer a Cachoeira do Meu Deus e também a Caverna do Diabo. E eu quero trazer aqui as minhas impressões do que eu achei ou deixei de achar, mas vamos lá, essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que eu tava enrolando muito falando as coisas, porque às vezes eu quero trazer o que eu senti, mas o que eu também vi, as minhas percepções de como eu achei o lugar, ou como que o lugar me afetou, como eram as pessoas que estavam no passeio. Então, às vezes tentar trazer todos esses sentimentos e pensamentos e transformar isso em palavras e botar no vídeo nem sempre é fácil, tá? Mas eu gostei bastante do passeio. Eu acho que a trilha para a Cachoeira do Meu Deus não é uma trilha para qualquer pessoa, porque a parte da trilha é tranquila, é uma subida, mas tranquila, você faz no seu tempo. A parte que você tem que cruzar um rio várias vezes para chegar na cachoeira, não dá para qualquer um fazer, não é um... Eu diria que ali está um nível intermediário, né? Tem partes que você tem que segurar na corda, tem partes que você tem que subir, que é alto pra caramba, né? E que você acaba forçando o joelho. Você acaba forçando o joelho. Aliás, essa é a grande questão que eu estava falando em outros vídeos, né, outras tentativas de gravar esse vídeo. Eu sou um cara alto, eu tenho 1,89. E aí o que acontece quando a gente tem 1,89? Algumas coisas na vida são mais fáceis, outras coisas na vida são mais difíceis. Então, por exemplo, no ônibus, eu voltei o caminho inteiro com as pernas no corredor. Já na trilha, por ter as pernas grandes, eu dou muito menos passo do que outras pessoas. Teve até um momento lá que o cara falou, eu já dei 7.000 passos. Eu falei, o meu tá 6.500. Porque as minhas pernas são maiores, então eu vou dar menos passo do que algumas pessoas para chegar nas mesmas distâncias. Já a parte da Caverna do Diabo, eu achei que dá para qualquer um fazer, mas, né, depende de como estão os seus joelhos, né? Se você tem um joelho que dói muito, como é muita subida, muita escada, principalmente tanto para subir quanto para descer, então é um passeio que eu acho que qualquer um consegue fazer, mas depende da saúde do seu joelho, né? E agora falando das minhas impressões. Eu gostei bastante mais da caverna do que da cachoeira, mas porque eu já vi várias cachoeiras, eu já fiz várias trilhas, já fiz trilha normal, trilha no meio do rio, e já vi várias cachoeiras de tudo quanto é tipo, então a cachoeira não me empolgou tanto. É bonita? É bonita. É um lugar que talvez seja legal para tomar banho? Talvez, eu achei que tava muito friozinho. Talvez, eu achei que estava muito friozinho, e estava muito quente, mas quando você começa a entrar na parte do rio, como tem muita vegetação, ali começa a ficar um pouco frio. E mesmo estando quente, ali é fechado, né, e venta bastante. Então ali na cachoeira você praticamente estava debaixo de uma garoa, né, estava chovendo praticamente. Então não acho que dá para se refrescar tanto ali, né, porque tudo bem, se refresca, mas ali acaba sendo um pouquinho mais gelado. E o que eu senti fazendo essa trilha? Foi bom me desafiar.
sabe? Eu queria saber como que eu tô de fôlego, como que eu tô de resistência física, porque desde que eu mudei em outubro, e agora é janeiro, né? Tem 3 meses e meio. Então eu tô meio preocupado com a minha saúde, né? Porque eu fiz a canoagem, fiz uma canoagem sossegado. Eu fiz uma caminhadinha de 6 quilômetros no 1º de janeiro, fiz outra no primeiro domingo de janeiro, fiz. Mas uma caminhadinha é uma caminhadinha, uma trilha, né? Por mais que essa caminhadinha que eu faço tenha uma elevação boa, né? Mas eu quis testar os meus limites, claro, dentro do que é razoável de testar os próprios limites, né? Não vou sair correndo por aí. Só que, como eu tava com bota e tinha mais uma galera com bota, essa galera que tava com bota, você já sabe que é uma galera mais experiente com trilhas. Então a gente foi arrancando e chegamos bem rápido na parte mais alta da trilha. Tanto que a gente teve que esperar o pessoal um tempinho, né? E eu já comecei a ficar um pouquinho né, ansioso, não sei se é a palavra certa, né? Mas eu comecei a dar voltas ali no carro, porque eu não aguento ficar muito tempo parado. Né? Eu, às vezes, sou meio que... Ou eu tô descansando, ou eu tô fazendo uma coisa. E até um outro vídeo que eu falei, falando sobre isso, atividade física, eu conheço meus limites. Eu conheço meu corpo, então eu sei quando que é hora de beber água, quando não é hora de beber água, né? Se eu posso ficar muito tempo parado, se depois que eu fiquei parado, quanto eu tenho que relaxar até voltar a fazer atividade física, porque eu não gosto de aquece o corpo, aí já tem que parar de novo, né? Eu prefiro fazer as coisas de uma vez só, mas a gente também tem que entender que a gente não está sozinho no mundo, a gente não está sozinho no passeio, então você tem que se adequar ao seu grupo. E eu achei um grupo bem diverso, apesar de ser um grupo mais de panelinhas, não que sejam panelinhas, mas várias duplas, né? Em outros passeios que eu já fiz, tinham famílias juntos ou amigos juntos, então eu acho que quando você tem grupos de amigos ou grupo de família, eu acho até mais fácil de se enturmar com a galera do que quando são várias duplas, porque aí meio que você tem que escolher a dupla que você vai ficar atrapalhando, se metendo no meio da conversa para socializar. E falando sobre isso, eu acho que eu poderia ter socializado mais. Assim, eu não fiquei só gravando tudo, não fiquei só contemplando tudo e nem só socializando. Só que eu não senti que eu cheguei na proporção ideal. Eu acho que eu poderia ter socializado mais, acho que eu poderia ter gravado os vídeos melhores, eu acho que os vídeos não ficaram tão bons, principalmente os vídeos da caverna, porque a caverna é escura, mesmo com HDR ativo, a câmera não faz milagres, né? E eu nem editei os vídeos da caverna, nem sei como é que eles estão. Eu sei que as fotos que eu tirei ficaram boas, depois fui ali no Lightroom, dei uma ajustinha aqui, uma ajustinha ali e ficou bom. Né? Mas os vídeos eu não tenho a menor ideia de como eles ficaram. Só os vídeos da cachoeira, e aí a cachoeira, ela venta muito lá. Então as gotículas de água pegam na câmera e aí acaba que não deixando você filmar direito a cachoeira, né? Porque fica aquelas gotículas na frente. Mas o que eu senti foi isso, eu senti que teve horas que eu interagi com o pessoal, teve uma parte que eu achei bem legal quando eu estava ajudando uma senhora a atravessar o rio para voltar, né? Então eu estava ali com o pessoal, foi nesse momento que a gente viu uma cobrinha preta, uma cobrinha de mais ou menos esse tamanho aqui. A gente também viu um sapinho, acho que é um sapinho preto também, mais ou menos esse tamanho, maior do que os que eu vi semana passada. Teve um momento ali que o pessoal estava tudo lá na cachoeira, e aí um dos guias que estava ali, ele viu uma outra cobrinha desse tamanho, mas era uma cobrinha verde, e aí eu filmei isso, não ficou aquela filmagem e tal, mas pelo menos capturei o momento. E eu... Qual você que vai ser o registro, não? Eu não vou falar. E eu senti que faltou capturar alguns momentos a mais, principalmente na volta, atravessando com o pessoal. Nesse momento, eu queria estar com a câmera no peito, né? Então, dessa vez, ao contrário do último passeio, que eu estava com muita câmera no peito, e em alguns lugares eu acho que a câmera com pau de selfie teria sido melhor, nesse foi o contrário. Eu filmei muita coisa com pau de selfie, e em alguns momentos teria sido melhor com a câmera de peito. Mas a gente vai tomando experiência, né? Eu acho que quanto mais a gente viaja, quanto mais vai fazendo passeios, quanto mais vai fazendo vídeos, você começa a perceber, poxa, talvez aqui compense se fazer um vídeo desse jeito, um take desse jeito, colocar a câmera em tal posição, né? Mas o lado bom da câmera 360 é que você consegue fazer quantas edições você quiser. Se você quer mostrar só o que estava na frente ou só o que estava atrás, você consegue. E nem sempre a câmera, eu segurando ela aqui no ombro, ficou boa, nem sempre. Bom, gostei bastante do passeio, estava muito mais empolgado com a caverna, e a caverna entregou tudo que eu esperava. Até acho que a gente ficou pouco tempo na caverna, para falar a verdade. Sei que quando a gente chegou no final da caverna, o guia começou a contar várias histórias, e teve alguns momentos que ele parou ali para comentar. Eu não sei se é porque eu estava muito na frente com o pessoal e eu não peguei esse, porque tinham 3 guias, um guia que ia na frente, um no final e um no meio. Então eu não sei se ele falou mais algumas curiosidades. Então eu senti um pouquinho de falta disso, mas eu gostei muito. Pessoal, muita gente fina. Realmente o único problema que eu senti foi a estrutura lá, na parte que começa a trilha para a Cachoeira do Meu Deus. Ali a estrutura precisava ser melhor. Mas tirando isso, achei muito legal, gostei muito do passeio, recomendo, só não vou recomendar
essa trilha e principalmente essa travessia do rio para qualquer pessoa, porque você tem que segurar a corda, tem lugar que você tem que andar no meio do rio e às vezes tem pedras, as pedras rolam. Então não é um passeio que eu recomendar para todo mundo. Já para caverna, você só precisa ter o joelho inteirinho, eu acho que qualquer um consegue fazer. Aqui é o famoso rosto de álcool, tá? Não é o meu, não é meu rosto, tá? E é isso, eu senti que, putz, tinha duas meninas falando de trilhas ali, de parada pra cá, eu falei, poxa, eu bem que podia ter me metido na conversa e falado também dos passeios que eu fiz, mas teve muitos momentos que eu estava introspectivo, tinha momentos que eu estava ali contemplando a natureza, né, eu acho que até contemplei pouco a natureza, teve um outro momento que eu estava ali olhando no meio dos matos, vendo se eu achava mais uma outra cobrinha pequenininha e tal, mas teve uns momentos que eu fiquei quieto, só que, sabe quando você sente que e você fez as coisas, mas talvez não tenha feito as coisas no momento certo, ou na proporção certa, porque eu tive meu momento de contemplação, tive meu momento de socialização, tive os meus momentos de tirar foto e filmagens, só que teve momentos que eu falei, puxa, aquele momento ali eu poderia estar batendo papo com aquele grupo, ou então aquele momento ali eu queria ter filmado, ou aquele momento ali que eu estava ou conversando ou que eu estava filmando, eu poderia estar só contemplando. Então eu achei que eu não acertei isso, mas como eu já tenho falado em vários vídeos aqui, eu já percebi que não tem como ter a vida perfeita, sabe? A gente não... Você achar a proporção certa das coisas não é fácil. E às vezes a gente vai errar, às vezes a gente não vai prestar atenção na coisa como deveria, né? Então basicamente é isso. A gente não vai fazer as coisas da maneira que a gente deveria, mas eu sou um ser humano, eu sou falho e estou bem com isso, né? Então tem horas que a gente precisa se cobrar menos, porque senão a gente vai viver uma vida infeliz. Eu falo, ai, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Então, na medida do possível, estou tentando ir mais com o flow, né? Aceitar a realidade como ela é, sem tentar forçar nada. E então tiveram momentos ali que eu queria ter interagido mais com as pessoas, mas não interagi. E tá tudo bem. Não tem por que eu querer forçar nada, sabe? E isso é uma coisa que eu tô levando pra minha vida agora. Não vou tentar forçar nada. Tem uma parte minha que eu fico pensando às vezes, será que eu vou achar o amor da minha vida numa trilha? Ao mesmo tempo eu tenho um preconceito enorme. Eu tenho um preconceito enorme. Na minha visão, a maioria das pessoas que fazem trilhas são pessoas quebradas. E aí eu tenho esse preconceito comigo. E tem uma outra parte que eu penso assim, tá, seria legal se eu conhecesse alguém na trilha? Seria, mas eu não quero conhecer uma pessoa que seja igual uma amiga minha, que a vida dela se resume a trilha. Eu gosto de trilha? Gosto. Gosto de esportes na água, né, de caiaque, rafting e outras coisas, beleza. Mas eu também gosto de ficar sossegado, também gosto de fazer outras coisas, né, porque eu acho que a vida é tão curta. E ontem teve um momento assim que eu contemplei, eu estava lá no grau, e aí eu estava ali sentado olhando pessoas de tudo quanto é idade, de tudo quanto é tipo de vestimenta, e eu fiquei pensando assim, nossa, como a vida é curta, como a vida é passageira, né? Você vê que as pessoas estão na estrada, estão caminhando, estão vivenciando coisas diferentes, e sei lá, isso me tocou, né? Até quando eu estava com o pessoal ali, olhando o grupo da trilha, pessoal de tudo, vendo o grupo da excursão,
pessoal tudo com idades diferentes. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre essa beleza da vida, essa coisa das experiências que a gente vai tendo, né? Essa experiência humana. Eu achei isso bem legal. É isso, mas eu também não quero forçar conexões, né? Por mais que eu queira um dia encontrar uma companheira, não vou forçar. Não vou, que nem eu falei, eu não vou instalar Happn, não vou instalar Tinder, não vou instalar aplicativo nenhum. Mas você trabalha de casa, como que você vai conhecer alguém assim? Então vai ter que ser numa das excursões ou não. Eu gostava muito do vídeo do Fábio Rabin, uns vídeos mais antigos dele. Ele começava a perguntar para as pessoas, como que você conheceu seu marido? Como você conheceu sua mulher? E essa ideia de que você pode conhecer uma pessoa de formas inesperadas, das mais variadas formas, me acalma, sabe? Porque às vezes eu falo assim, mas Danilo, não tem por que ter pressa, não. É foda, né? É meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu acho que a vida é curta, ao mesmo tempo eu penso assim, mas não tem por que ter pressa. Deixa as coisas acontecerem no tempo que tiver que acontecer, na hora que tiver que acontecer. Enfim, era só isso que eu tinha para falar mesmo. Gostei muito do passeio, recomendo. Não acho que a trilha é para qualquer um, principalmente a parte do rio. A parte só trilha, tudo bem. E acho que, de repente, tem passeios para cachoeiras que são menos cansativos e que são tão bonitos quanto, né? Então é isso, até mais, até o próximo vídeo. E eu não faço ideia de como que eu vou editar os vídeos da caverna, porque mesmo com HDR eles estão super escuros. Mas é isso, até mais, já que o cachorro não me deixa continuar o vídeo. Falou aí, até o próximo vídeo. E se eu dissesse que eu não fiquei interessado em ninguém, eu estaria mentindo. Mas eu também não vou ficar descrevendo pessoas, porque eu prefiro deixar as coisas rolarem do jeito que elas tiverem que rolarem, quando for para elas rolarem. É isso.